Olá, minha gente, tudo bem? Espero que vocês tenham uma semana, a gente está começando essa semana aqui, eu espero que seja uma semana bonita, abençoada, que vocês ganhem muito dinheiro, que vivam bastante, que façam a felicidade dos outros, sejam muito felizes. Enfim, eu desejo tudo de bom, tudo aquilo que eu quero para mim. Às vezes, tem coisa que eu nem quero para mim, mas eu desejo que aconteça com vocês, coisas boas, tá? Que tudo corra bem com vocês. E a gente está num momento difícil na vida, né? Pô, a gente pensa aí que tem imposto demais para pagar, tem votação demais para fazer. É um ano que a gente vai ter a oportunidade de mudar aí a nossa vida. E eu quero lembrar que é o seguinte, quem muda a vida não é o presidente da República, não. Vai ter troca nesse aí, ou continuação, não sei. Mas o que muda a vida é a gente votar direito para senador, são 2 vagas, pensa a respeito. A gente votar direito para deputado federal, tem 8 vagas, e eu acho que dessas 8 só vão ficar 2 ou 3, então a gente tem 5 novos para colocar lá, e é bom colocar gente nova lá, porque se a gente olhar o que é que esse povo da bancada federal fez aqui, oh, Jesus do céu, só Jesus na causa. Então aproveita e faz as trocas que você acha que deve fazer, tá? Aí o que é que tem mais para fazer? A gente faz assim, deputados estaduais e federais podem mudar a vida da gente. Senador pode mudar a vida da gente. Agora, presidente da República e prefeito, não, esses aí são gestores, são pessoas que tocam o dia a dia. Mas quem muda a lei, quem faz lei, aí é esse povo aí que você tem a obrigação de escolher melhor. Na Assembleia, a gente tem 24 vagas. Já pensou o que é que você vai querer desses 24? Tem gente ali que eu vou te contar, não devia nem ter entrado. Precisa sair. Não vou dizer quantos ficam, não, porque aí é uma coisa bem complicada. Votação para deputado estadual, gente, depende de tanta coisa, mas depende do voto. Então, pensa direitinho. Se você não se lembra o nome de quem você votou para deputado estadual, é porque ele não está fazendo grande coisa. Se não se lembrem quem foi o deputado federal, lá mesmo chose. E se você está pensando que tem um senador que andou fazendo umas besteiras aí no meio da estrada, na BR-364, pensa a respeito disso aí também. Tá feito? Tá dado o recado aí para vocês. Vamos pensar em outras coisas que estão acontecendo. Todo ano você sabe que a gente tem aqui 6 meses de tempo bom, o tempo de seca, e 6 meses de tempo das águas. Uma vez eu estava conversando com o ex-prefeito Wildon Chaves, ele me disse assim, em Porto Velho, o mandato do prefeito é pela metade. Então não é somente o Wildon, com o Del também acontece a mesma coisa. Você tem 6 meses de água, aí tem que chamar o pessoal da Defesa Civil, que aliás está aqui hoje comigo, e tem 6 meses que você vai consertar aquilo que a água fez. É complicado. Uma cidade como Porto Velho, pelo amor de Deus, um município como Porto Velho, que você sai de Candeiro de Maria e vai até o Acre, quem é que dá conta de um negócio desse? Eu trago aqui hoje Marcos Berti, olha aí, rapaz, bonita essa roupa. Vou comprar uma roupa dessa para usar aqui também, de vez em quando. Ele é superintendente da Defesa Civil. E a Daniele Soares, doutora Daniele Soares. Olha, são 2 doutores, um médico e uma arquiteta. Isso aí. Doutora Daniele, que é diretora operacional também da Defesa Civil. Defesa Civil é uma área muito importante. Trabalha 6 meses para cuidar daquilo que vai acontecer e 6 meses para cuidar daqueles que não fizeram aquilo que eles disseram que tinham que fazer. Todo ano é isso. 6 meses de um jeito, 6 meses de outro. Obrigado por vocês terem vindo. Eu sei que eu estou atrapalhando a vida de vocês, porque numa segunda-feira está dentro de um programa de televisão, pode estar esquecendo de alguma coisa, ou de uma reunião, ou de alguma outra coisa que tinha que fazer. Obrigado por vocês terem vindo. É isso, Léo. A gente, na verdade, a gente que agradece estar aqui. Meu irmão Berti. Para a gente poder estar mostrando o trabalho da Prefeitura Municipal, a gente como Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil, levando todas as nossas entregas para a comunidade, algumas entregas que ainda faltam a gente, dentro desse contexto que você falou, das intempéries hoje do nosso inverno amazônico, queira ou não queira, nós estamos no inverno amazônico ainda. E forte desse ano. Forte. Muito forte. Muita chuva, você vê, a gente começou com chuvas atípicas desde outubro do ano passado, então já começou com chuvas vindo pesadas, e a gente sempre nessa preocupação, como seria o ano que vem. Entramos com um ano
as agências reguladoras que monitoram toda a agência das águas, Sensipan, Hidro Brasil, enfim, todas as agências que monitoram tanto a parte hidrológica e meteorológica, sinalizando que a gente ia ter um aumento dessas águas, poderiam chegar a 16,50 metros. Então seria muita coisa. Aí a gente já se lembra de 2014, né? Isso. E a gente já entrando preocupado com essas demandas que poderiam vir e, logicamente, as ações que a gente ia fazer de entrega nessas comunidades. Não só no Baixo Madeira, como no Médio, também como no Alto Madeira. Então a gente veio sempre trabalhando nessa proatividade, já se pensando no contexto grave, de prioridade extremas, enfim, a gente gerenciando isso aí. Logicamente foi passando os meses, começou a mudança dos paradigmas aí justamente do contexto da parte hidrológica e da parte meteorológica. A calha do Rio Madeira ia manter um aumento, mas não chegaria a 16,50 metros. O rio teria o movimento das águas muito mais rápido, baixando. Uma vazão maior, né? Uma vazão menor. A vazão maior é que vem lá na bacia do Beni. Da saída, né? Descendo. Isso, exatamente. Tanto a gente viu isso. Uma correnteira muito mais rápida, uma correnteza muito mais forte, e lá no estado do Amazonas ainda estava mantendo seco. Então isso, gradativamente, a gente foi monitorando, foi vendo isso. Só que hoje, frente igual frente, isso tudo, a gente disse, será que vamos chegar no 16? Mas começou justamente a bacia do Beni, lá na Bolívia, chovendo muito. E começou justamente, a gente viu épocas de repiquete de 13 metros, de 14 metros, e hoje a gente chegou no final de semana com 15 metros e 29. Semana passada, quando eu convidei para você vir aqui a primeira vez, que você não teve condição, porque você estava lá atendendo a Bunan, que ficou embaixo d'água, e depois você foi atender aqui a reunião geral da prefeitura. Eu não sei quando é que esse caboclo vem aqui, eu acho que vai vir depois das águas, eu acho que vai ser isso assim, mas eu sei que o negócio estava bastante complicado, né? Deixa eu botar a doutora Daniela aqui na conversa. Doutora, nós temos uma cidade que é muito complicada, né? Eu me lembro que o Birajara, que é um engenheiro, foi dessa Secretaria de Obra da Prefeitura. O Bira me falava o seguinte: Léo, nós temos 111, eu gravei bem esse número, até porque é fácil de gravar, 111 quilômetros de córregos e corichos aqui dentro da cidade. Caramba, é como se a gente estivesse andando dentro de um coricho daqui até Itapuã do Oeste. Por aí, né? Sim, a gente tem uma cidade que tem uma complexidade, a maior capital, né, do país em extensão territorial e muito bem espalhado e muito bem dividido, né, digamos assim. Então a gente tem... Só vou fazer uma correção. Muito mal dividido, muito mal espalhado, né? Porque é muita coisa, né, doutora? É muita coisa. Mas eu falo assim, nesse contexto de nós termos população ribeirinha, é diferente, totalmente diferente da condição das comunidades de áreas rurais e totalmente diferente da condição nossa aqui na cidade. Necessidades diferentes, estruturas diferentes ou desestruturas diferentes. Então, assim, Porto Velho tem várias características que desafiam a gente enquanto gestor, E você tem uma cidade sem planejamento que cresceu de maneira desordenada. Você tem várias casas, várias residências dentro de APPs. Então, assim, até para fazer limpeza em córrego, já que você está falando que não é córrego, o Garapé que vira córrego porque os esgotos são direcionados. Então, a gente tem um grande desafio, né, em reestruturar, começar a estruturar Porto Velho realmente. É aquela questão que falou muito, que esgoto, água, né, passagem de água não dá voto. Eu digo que é justamente o contrário. A verdade, não há, de repente, uma política pública nesse sentido, não havia, né? Mas temos planejamentos nesse sentido. Porto Velho tem um potencial para ficar bem estruturado, para a gente ter uma cidade urbanisticamente desenvolvida, né? Mas é um grande desafio. O pessoal me pergunta, eu não sou natural daqui, eu sou porto-velhense até por adoção oficial, né? A Câmara de Vereadores me concedeu essa honra e a Prefeitura confirmou me dando a medalha de Comenda Madeira Mamoré. Sim. Aí eu sou daqui. E o pessoal me pergunta, mas como é que você sai de Salvador, que é aquela cidade bonita? Bonita não é não, ela é uma cidade turística, mas bonita mesmo não é
não, estive lá agora. Está complicado, tão complicado quanto qualquer outra cidade para viver. Aí o pessoal, e o que é que ele mantém aqui? Eu digo, pisar em cocô e beber água contaminada. Não tem nada igual. Pronto, sou eu só mesmo e mais ninguém. E eu me sinto bem desse jeito. Agora, pisar em cocô no meio da rua, né? Esgotamento, não ter esgotamento e não ter água tratada para a população, toda universalização da água tratada é um negócio terrível para a gente. Igual a gente fala, como defesa civil, o nosso quesito principal é a prevenção, é dar o start da prevenção. E só que nesse contexto aí que você tocou nesse assunto, na parte hidrológica, muita chuva, a gente sempre fala das responsabilidades compartilhadas. E dentro da prefeitura, sem infra, Secretaria de Infraestrutura, está se trabalhando muito. A gente faz as nossas ondas preventivas todo final de semana. Todo final de semana, toda semana, qualquer mobilização, a gente está com o nosso plantão e está na rua. E a gente está vendo muito isso aí. Pontos de alagamentos que hora demorava 1 hora, 2 horas, tudo alagado, a gente tem que estar monitorando. A drenagem está sendo muito eficiente. A drenagem está sendo rápida. Graças a Deus está sendo rápida, visto justamente o trabalho. Então a gente tem que salutar o trabalho da CEINFRA, que eles estão trocando malhas de pequeno diâmetro, aumentando o aporte dessas malhas para dar uma drenagem rápida. Interligando esse sistema. Interligando o sistema, fazendo as limpezas dos canais, fazendo a limpeza de lixo. Mas a gente sempre bate, a gente como prevenção, que a gente precisa do apoio da comunidade justamente nisso aí. A gente foi monitorar um trabalho que a CEINFRA fez extraordinário, limpou bastante canal, fez a limpeza. CEINFRA é Secretaria de Infraestrutura do município. Aí a gente está falando pro resto do estado, tem gente que não sabe o que é isso. Fechou. Então, eu acho que é mesmo que eu falo. Passou uma semana, colchão jogado, lixo jogado. Sofá. Então a gente sempre fala, a gente precisa da comunidade também ter essa consciência situacional frente ao que está acontecendo, frente ao trabalho de toda, não só da Defesa Civil, mas de outras secretarias. Tem a SEMA, que é a parte toda de ambiental, tem a SEMAGRI, que faz toda a parte da agricultura, que faz suas reformas, seus condicionamentos. Tem o Giovanni aqui fazendo essa parte. Giovanni foi um guitarrista colocado no local certo. Ele foi meu professor na faculdade. Foi mesmo? O Giovanni está dentro do contexto da CEINFRA, né, junto com o Thiago. Enfim, todas as equipes. Poxa, as responsabilidades compartilhadas, cada um fazendo sua parte, a gente leva os gargalos, a gente pede o socorro, pede aonde os nossos limites, e a secretaria, por isso você fala, tá bom, tá muito bom dentro desses critérios, porque qualquer secretário que eu vou lá, bato na porta, falou, secretário, preciso de ajuda. Graças a Deus, todos ajudando a Defesa Civil, porque sabe que o nosso ponto focal, o nosso ponto lá é a comunidade. Então, tem essa parte do afeto, justamente se pensando em comunidade, como o prefeito de Almorados cuida da comunidade, e a gente sempre cuidando, porque nós também somos... Bem estilo dele. Nós também somos comunidade. Mas, enfim, temos nossos gargalos, temos as nossas deficiências, temos. Por quê? Hoje a gente virou superintendência, praticamente vai fazer 1 ano de superintendência, ainda... Facilita mais. Facilita mais. Dá então, mais autonomia. A gente não tinha recurso próprio, não tinha nada próprio, agora começando a fazer. Então a gente precisa desses gargalos, precisa dessa ajuda da secretaria e graças a Deus está tendo. Mas o que a gente precisa sim logo, justamente sim, é a comunidade estar junto com a Defesa Civil, porque a gente recebe críticas, a gente trabalhando, fazendo os start, levando, a gente recebe críticas negativas e muitas delas não bate. Muitas delas não bate feitas as nossas ações. Então, só que a gente sempre fala, a gente precisa que a comunidade, todo distrito, ele tem um administrador, todo distrito ele tem uma liderança. Uma liderança lá de uma associação. Então tem que estar levando para essa liderança e trazer as veracidades do fato. Não deixar abrir-se um leque de informações quando a gente vai estar se fazendo, não condiz na realidade. E isso acaba a gente startando logística pesada quando chega, não é nada do que foi pontuado, não é nada do que foi falado e acaba tendo todo um gasto desnecessário frente a algumas situações. Hoje, eu falei para o senhor, hoje a gente está com a cota do rio que passou dos 15 metros, que hoje 15 metros e 10 centímetros. Saiu o decreto emergencial, foi publicado hoje o decreto emergencial. Esse decreto vai se abrir um leque justamente dessas atividades afins para a gente poder
buscar recurso, acionar outras secretarias, governo federal, estadual. Atuar na compra de alguma necessidade. Enfim, toda essa dinâmica vai ser facilitadora. Mas igual, mais uma vez falando, a gente precisa da ajuda da comunidade junto com a gente. Através do quê? Do nosso, já passo, o nosso número 199 e o nosso WhatsApp, 98473-2112. Peraí, repete aí. Repito, isso. 98473-2112. Como dizia o Zé Bétio, fala, Bete, falo sim. 98473-2112. Ele já anotou ali e vai ficar aqui na nossa tela. E tem mais, se você quiser falar com a Defesa Civil, entra aqui pelo Instagram, Defesa Civil PVH, é exatamente isso aí, né? Defesa Civil PVH, vou jogar na tela daqui a pouco aí também, e aí você tem um contato direto. Eu vou virar essa ampulheta aqui, já deu os 15 minutos agora do primeiro bloco, e a gente vai... Isso aqui é coisa de velho, né? Eu gosto, no tempo que não tinha Você sabe que isso aqui hoje está sendo utilizado como nas casas, né? Como uma ampulheta, é um negócio que fica bonito lá no pessoal do design aqui. Eu recebi aqui o meu amigo, meu Deus do céu, o Reis. Tá? Eu recebi o Fernando Reis aqui, que é arquiteto, ele disse assim, isso fica muito bonito dentro da casa, então vai lá, aproveita, põe lá dentro da sua casa. Coisa que é muito necessária para a Defesa Civil, água potável é uma necessidade para todo mundo, mas quando você está com água até a largura da boca, aí a água potável, essa aqui de garrafa, é absolutamente necessária. E se for Mina Linda, melhor. Mina Linda, melhor água do estado de Rondônia. Saúde. Saúde. Salute. Em meio à natureza totalmente preservada, há 23 anos cuidamos da origem da água mais pura do estado, com a leveza que só a captação subterrânea, protegida por camadas naturais, pode proporcionar. Água mineral Mina Linda se destaca por ter o maior pH, tecnologia e sustentabilidade caminhando juntas. São mais de 1000 placas solares. 9 tanques de aço inox garantem armazenamento seguro e controlado. Sistemas digitais e envase 100% automático asseguram uma água pura do início ao fim. Um rigoroso controle interno, com análises físico-químicas e microbiológicas, comprova a qualidade e a segurança. De 300 ml a 20 litros, Mina Linda oferece a solução ideal para cada momento do seu dia. Beber água mineral é cuidar do corpo, do metabolismo e da saúde. Escolha a pureza, escolha a tecnologia, escolha água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. Estamos de volta. Estou no segundo bloco do nosso programa de hoje. Estou com o Marco Berti, médico, e a arquiteta doutora Daniele Soares, que já está aqui. Você veio para cá, miudinha, né? Miudinha. 4 anos. Tá cantando ainda? Tô cantando. Piseirão grande, né? Dani Maranhão, o nome da cantora. Dani Maranhão, né? E eu vou te contar um negócio. Tá pensando o quê, meu amigo? O negócio aqui é conversar com quem sabe e beber com quem paga. É mais ou menos nessa linha. Bom, a gente tá falando a respeito dos problemas que vão acontecer aqui. Tem um ponto aqui que me preocupa bastante, é o Lago Maravilha, que tá lá quase que desbordando já agora, né? E o Lago Maravilha, ele vem sofrendo um assoreamento do rio, coisa que é natural. Tem gente que isso aí é culpa de fulano. Não, o rio é novo e ele está formando sua calha. É por isso que ocorrem essas coisas. Não estou falando bobagem, né, doutor? Não. Se eu falar, você me corta aqui na hora. Tá falando M aí. Mas é o seguinte, não é por causa da navegação, não é por nada disso, é porque é natural, vai acontecer. Está perto de acontecer, não? Desbarrancar aquilo ali tudo do Lago Maravilha? Esse que eu falei, esse monitoramento, a gente já vem desde o ano passado. Estava me lembrando que em 2014 tinha quando nós tivemos aquela enchente aqui grande, a gente tinha um escritório de crise que era mantido ali dentro desse órgão de monitoramento aqui da... É que em 2014 foi decreto, foi estadual. Foi. Né? Foi estadual. Não, mas a gente tinha aqui se juntava ali o IBGE, o CIPAM, o CIPAM e o CIPAM, né? Que é o CIPAM. O CENCIPAM. E o IBGE, a prefeitura, todo mundo se juntava ali. Sim. Mas ali foi um evento acima da normalidade, né? Bem atípico. Então, e nós não temos a possibilidade disso ocorrer agora, né?
Não, Se bem que o escritório de crise é mantido, né? nós temos o nosso comitê, Por né? A necessidade. gente tem o comitê hídrico, né? A gente tanto trabalha na parte agora, trabalhando na parte do inverno amazônico, como também já se falando também na parte da estiagem, então na parte da seca. Então o nosso comitê, a gente tem um comitê que a gente sempre reúne toda semana para estar discutindo as ações, tanto as ações emergencial do momento, como as ações proatividade do que vem sequencial. Eu sei que falar em previsão meteorológica é um negócio meio doido, né? A gente fala que ouve lá no jornal, vai chover, você sai com o guarda-chuva na mão e fica o pessoal dando risada Então, é por isso que eu falo, chuva não marca hora para cair, não tem jeito. Mas existe alguma previsão para que a gente tenha, para esse verão que a gente vai receber aí agora, será tão grande como está sendo agora o inverno? Então, só contextualizando a parte anterior, por favor. Em relação a Maravilha e o Belmonte, a gente tem movimento de terra muito grande, principalmente ali na estrada do Belmonte, tem movimento de terra, já teve desbarrancamento, desmoronamento de terra, desbarranqueou, teve casas que desceu, já está tudo debaixo d'água, mas porém desocupados, porém a gente monitorando, fazendo as nossas vistorias, fazendo as necessidades com essas famílias de ser retirada dessas situações de perigo, né, que é perigo iminente. Então a gente monitora, igual no Maravilha. Esses movimentos de terra são terras aí que vão ficando sedimentadas pela cheia e seca, acaba tendo esse movimento e acaba desbarranqueando mesmo. Então a tendência às vezes barranquear, como acontece na margem direita aqui, na margem esquerda, e que aconteceu no Belmonte. Isso. Então, a gente vai monitorando todas essas comunidades, principalmente dessas pessoas que queira ou não queira, eles estão em risco e então local que é de risco. Ou seja, ilegalmente estão fora do contexto que poderia estar. Mas são pessoas que estão ali anos e anos ali nessas regiões que a gente vai monitorando e está sempre ligado. O contexto do Maravilha, não só dessa parte de barranco, mas ela também tem os garapés que correm, onde teve garapé que teve as chuvas, que eu falo não pela cara do rio, mas pela chuva, encheu a ponte, alagou a ponte, alagou as pontes, então temos ali sim, temos comunidade isolada pela estrada por conta dessas alagações de chuva, que transbordou o rio, transbordou o córrego e estão isolados. Então a gente já está no nosso radar, que a gente fala, já está em monitoramento, a gente já foi no Maravilha, já fomos em Mutuns também, começou, agora Bom Jardim também já sinalizou famílias necessitadas, ou seja, já está sendo montando toda essa dinâmica de atendimento. Então a gente está monitorando, tanto baixo madeira, médio e alto madeira, e o principal que a gente fala agora, começou no alto madeira, hoje a gente já sinalizou que demarcação já está com as águas sofrendo, Calama já tem algumas comunidades, principalmente Ressaca, que é a primeira que vai chegar, a primeira que a água está batendo. São Carlos, mas São Carlos é aqui pegando a boca, né? Na boca do Jamari, onde começou, que a gente viu aquelas imagens chegando à água, mas nenhuma família no sentido de vulnerabilidade que precisa ser desabrigada, desalojada. Com relação a São Carlos, somente para dar um pulinho até lá, que eu gosto muito daquele lugar. São Carlos, ele está muito próximo do Lago Cunhã. Existe a possibilidade de algum evento que vá atingir a comunidade de São Carlos, ali na beira do rio, vindo do Lago de Cunhã, que está muito próximo, né? Ela vem por trás, hein? Isso. Só que assim, que nem a gente falou, é só se começar uma necessidade muito grande de chuva. Pela cara do Rio Madeira. Só se for 2014 de novo, né? Mas um exemplo, chegou 16,50, aí pode ter. Pela situação que nós estamos aí, da meteorologia, também mesmo sinalizando que o BN está chovendo bastante, mas a tendência é começar gradativamente isso começar a descer. Como é que está o Rio Amazonas? Está segurando lá? Então, aí que vem os fatores. Os fatores nossos que eu falei há tempo que vinha 14 metros, muito descendo rápido. Quando começa a encher lá, logicamente que a vazão aqui vai diminuir, o rio vai descer numa velocidade menor. Então, hoje ele está nisso aí, está descendo uma velocidade não tão rápida, porque lá já começa também a encher, começa muita chuva também que a gente monitora lá. Mas ainda tem muita chuva na bacia do Beni. Então isso tudo vai responder na cara nossa aqui. Só que está indo, está descendo. E com essas sinalizações, agora vem na parte da estiagem que o senhor colocou,
vem na parte da seca do nosso verão amazônico, já sinalizaram que nós teremos um verão bem mais, eu não digo grave, mais agressivo, mas que poderemos extrapolar meses, por exemplo, de 6 meses, passar para 7 meses, ou até 8 meses aí de verão, de seca, de estiagem. Então, eles estão sinalizam uma estiagem mais temporal, maior, com os riscos aí que tem pela seca, né? Que é falta de água, o rio baixar, mas isso já está sendo monitorado, está sendo levantado. Só que são provisões e prevenções a longo prazo, médio e curto prazo, que a gente trabalha com isso no atual. Então, por isso que a gente faz, vai secar lá em novembro, lá em setembro, outubro, vai ser a seca extrema, vai ser as queimadas extremas, então a gente já começa os trabalhos já de monitoramento, já de prevenção de agora. Por quê? Porque é o que a gente fala. Se tiver uma estiagem pesada dessa, com a calha do rio igual chegou a 19 centímetros, como é que chega insumos para a comunidade do Baixo Madeira? Impossível. Então, isso afeta toda a navegação, todo o sistema operacional, toda a logística das comunidades, tudo. A economia como um todo, né? Como é que traz doente para tratar onde o rio não tem, onde todo mundo depende do rio, da navegação. Então muda todo o contexto, o ir e vir para Manaus, voltar, tudo isso é um gerenciamento que a gente vai estar se fazendo. Eu sempre digo o seguinte, quem não conhece a Amazônia, precisava passar, não é vir aqui, vou fazer aquele passeio de Manaus não, que aquilo ali é muito bonito, vai lá, olha, Parintins agora vai ter aí a festa do boi, você vai, eu conheço a Amazônia, não conhece. Para conhecer a Amazônia, passa um tempo, o buraco é bem mais embaixo, quando tem buraco, né? Porque às vezes não é nem buraco, é a corredeira, é o rio. Aqui, rio não é rio é estrada, é por onde as pessoas passam, é por onde vai a economia do estado. É uma parte pela BR-364, a outra parte aqui pelo Rio Madeira. Não tem outra forma de ser. Eu tenho uma série de imagens aí, eu vou colocar para a gente ir acompanhando o trabalho de vocês, mas eu vou pedir aqui também ao meu querido Jarles. Jarles, eu vou chamar o Hospital de Olhos Veloso, se você não se incomodar, e a gente retorna, porque eu ainda tenho aqui, segundo a ampulheta está me dizendo aqui, que eu tenho mais 8 minutos e 45 segundos. Eu sou filho do Hospital de Olhos Veloso. Então, quando eu venho para esse hospital, eu me sinto em casa. Quando eu terminei minha residência, eu fui para Curitiba fazer meu fellow. Os equipamentos que a gente via lá no Hospital de Curitiba, a gente tinha todos aqui no nosso hospital. Nós aqui sempre tivemos alinhados com a tecnologia do que tem de melhor no mundo. Na terça-feira, 2 dias antes de começar a minha formatura, meu pai passou mal. E naquela hora eu estava com medo de perder meu pai. E a médica que nos atendeu, ela foi assim, de uma delicadeza, de um profissionalismo, que naquele dia eu fiz uma promessa com Deus. Não vou admitir um tratamento diferente desse que essa doutora teve comigo em relação aos meus pacientes. Isso para mim reforçou mais esse comprometimento. Hospital de Olhos Veloso. Bom, eu preciso ter visão das coisas, e, inclusive a visão gerencial, a visão daquilo que está ocorrendo, ter esse contexto todo daquilo que está ocorrendo aqui no nosso município. Eu queria lembrar que isso aqui tem muito a ver com a Daniele. Quando a gente olha, estruturalmente o mundo foi feito dessa forma. As populações procuravam um local perto da água, que facilitasse a caminhada, enfim, todo mundo fez isso. E nós fizemos a mesma coisa. A cidade de São Paulo, de vez em quando, está embaixo d'água, porque ela tem 2 rios, o Tietê e o Pinheiros, que passam exatamente ali. Eram rios que, quando você não tinha a pressão imobiliária, deixava o rio com um forte espaço para correr, para alagar e tudo mais. Chegou num determinado ponto que a cidade virou aquele caos que a gente vê de vez em quando. Porto Velho não é diferente. Aqui a gente tem a sorte de que a cidade tem um trecho dela que é mais alto, por causa do barranco aqui do Rio Madeira, a gente vê, é só olhar que você vai ver ali assim, mas tem uma outra parte que é muito baixa, que é aqui na Zona Leste.
E a gente tem isso aqui assim, isso se repete aqui em Jaru, em Ariquemes, em todos os lugares, todas as cidades nossas aqui, elas têm esse problema cacoal, todas têm. E a gente não tem muito o que fazer. Agora, a população, que normalmente é chamada, olha, não pode jogar, não pode entupir, tem que deixar limpo para poder correr. Tá? A população, às vezes, não ajuda. E isso, eu não vou dizer que isso é cultural, isso é um costume feio, porque cultura é outra coisa, tá? Isso não é cultura de um povo, isso é estupidez nossa. Eu não vou me colocar aqui porque todo mundo faz a mesma coisa, eu não sou diferente dos outros. Então é necessário que a gente olhe com carinho isso aí, assim, é nossa cidade. Se você não cuidar dela, aí você pode trocar de prefeito, você pode trocar de vereador, você pode fazer o que você quiser. Mas é o seguinte, não vai resolver, porque o problema não são eles. Eles fazem parte do problema, mas o problema somos nós. E temos, inclusive, sem programação de grandes investimentos em macrodrenagem, microdrenagem. Agora, tem que ter dinheiro para isso. Mas já estamos caminhando, né? Já estamos em fases já avançadas em relação a isso. Dessas fotos aí, viu? Mas é muito essa questão que você falou de consciência das pessoas. Conscientização de que o que eu preciso fazer... Lá vai a mina linda ali, ó. Ó a propaganda. Reconheço de longe. O que eu preciso, a consciência do que eu preciso fazer para manter a cidade organizada, né? Igual a gente sempre fala, a gente está por mais que a gente não fica na propaganda direta, mas a gente está trabalhando, igual eu falei, citei, hoje nós estamos numa situação que nós recebemos as necessidades gargalas de toda a comunidade. Igual eu falo, Porto Velho, sim, o município é muito grande. Dani, é você que... Ó, Dani ali, ó. Ó, clão, hein? Cara bochecha, né? Essa aqui é uma missão que foi startada justamente para atender essas comunidades. A gente atendeu, vamos dizer, o mês passado, esse mês de novo. Então, igual eu falo, atendeu uma vez, não precisou, sinaliza para a gente que a gente vai fazer nosso planejamento, visto que, igual eu falei para o senhor, nós temos as nossas demandas, temos também as nossas dificuldades, e com isso, com hoje o decreto batendo, a gente abre esse leque de apoio, de assistencial, de poder chegar para o secretário, falou, a gente precisa de ajuda, temos que ajudar, chegou no nosso limite, vamos para o Estado, chegou no limite do Estado, vamos para o Federal, e assim a gente vai alimentando as ferramentas necessárias para cumprir o nosso dever de mitigação, de resposta e restabelecimento. Então essa equipe aí, hoje nós temos a equipe com sangue nos olhos aí, que gosta, que faz, ajuda humanitária. Ô Dani, eu olhei isso aí, dá pra fazer um conjunto de pagode aí, não dá? Dá. Você gosta, né? Inclusive. Ali no bordo onde fica o nosso barco, lá no museu, né? Lá embaixo o barco da Marinha, onde adornou esses dias atrás, o barco da Semusa lá atrás, o nosso fica bem ancorado ali do lado ali. Então essa equipe está preparando para o operacional. Mesma coisa, vocês têm um barco e mais a possibilidade de contratação daquilo que precisa. Mas vocês não têm, por exemplo, um helicóptero nem um avião, né? Não. Ainda não, né? Ainda não. Essas medidas, igual eu falo, hoje a gente está... Quando a gente chega... O decreto, ele tem suas particularidades também justamente dessas ações. Quando chega no limite que tem que entrar governo federal... Extrapola a capacidade do município. Aí sim pode estar fazendo pedido, enfim, verbas para vir para poder fazer esse contexto. Hoje no decreto nós temos prioritariamente 32 localidades, comunidades diretamente afetadas, e são essas que a gente está trabalhando justamente os levantamentos em relação a danos, levantamentos em relação à quantidade de famílias atingidas, justamente para a gente fazer esse trabalho de resposta. Startar essas ações. Vou virar minha ampulheta aqui mais uma vez e fazer o seguinte, vamos falar de internet. Pode ser? Vamos lá, Charles. Conheça a Olá Telecom, o seu provedor de internet de fibra ótica, com frota de veículos bem equipados e profissionais treinados, tanto na área de campo quanto na área de suporte. A Olá Telecom garante que você esteja sempre conectado, seja para o trabalho, estudo ou lazer. Com a nossa tecnologia de ponta, oferecemos a você a internet mais rápida e confiável de Rondônia. Estamos comprometidos com a sua satisfação. Olá Telecom, conectando você ao mundo. Voltei com o Bert e com a doutora Daniele. Bert, meu irmão de maçonaria. Você está em qual loja? Não dá tempo nem de ir, né, Bert? São João 33. É.
Não dá tempo nem de ir lá, né? Veio o Vanderlei, né? Vanderlei. Novaes, antigão. Ele fez 15 anos agora. Nossa Senhora. Mandou. Nossa, faz foto dele e da Cristina, a esposa dele. O Aldino tá com a gente no nosso comitê lá. Sim. O Aldino agora virou empresário da Aguardente. Cachacista. Não é cachaceiro. Dom Aldino. Dom Aldino. Não é cachaceiro, não. É cachacista. Dom Aldino é o nome. É o nome da cachaça. É o nome da cachaça. Eu vou levar um caboclo, que eu acabei de falar com ele aqui agora. O Hermínio Coelho. Hermínio, vai lá em casa tomar uma cachaça dessa aí. O Hermínio disse que vai sair candidato a deputado, se eu não me engano. Tá aí, não sei, pelo menos é pré-candidato. Você também é pré-candidata, né? Pré-candidata. É mesmo? Pelo Podemos? Pelo Podemos. Ah, gente, olha aí, ó. Entende do assunto. E outra coisa, se a gente vai ter uma deputada animada, tá aqui uma. Pelo amor de Deus, já vamos fazer Pode ter certeza. Vamos fazer o batuque lá dentro da Assembleia. Você não vai, né, Berto? Vai ser só animadas. Eu vou ser candidato a presidente. Presidente do futebol de botão lá do meu condomínio lá. Deixa eu colocar. Antes de colocar as fotos aí, deixa eu falar de Rondoquímica. Tá aqui uma outra coisa que o pessoal também precisa muito, né? Material de limpeza. Eu fico olhando assim, porque às vezes são pequenas coisas, né? Porque a primeira coisa que a pessoa precisa é água potável, é muito importante. A segunda coisa é alimentação, e a alimentação você vai colocando do jeito que pode, porque quando chegam as águas é um negócio bastante complicado. Tem que levantar, fazer maromba, enfim, tem de tudo que você pode fazer. Agora, e o material de limpeza? Lavar panela, tudo só na água, às vezes não tem nem sabão. A Rondoquímica tem a solução. Tô passando para vocês, porque se você comprar lá, é muito mais barato do que você comprar lá na minha casa. Na minha casa não vende não, mas tem uns lugares aí, umas casas que vendem, que é muito mais caro. Vai na Rondoquímica que a situação é muito melhor. E outra coisa, a linha de produtos é essa que você vai ver aqui agora. Põe aí para mim. Há 40 anos, a Rondoquímica vem construindo uma história sólida baseada em qualidade, confiança e compromisso com os seus clientes. É a primeira e a maior indústria de produtos químicos de Rondônia, levando soluções que fazem a diferença no dia a dia de empresas e consumidores, com preços competitivos para garantir que você encontre tudo o que você precisa. Com eficiência e segurança, a Rondoquímica tem atendimento tanto no atacado quanto no varejo, com a mesma dedicação e excelência, valorizando cada cliente e cada parceria construída ao longo do tempo. Venha fazer parte desta comemoração e garantir os seus produtos aqui na Avenida Amazonas, número 7708. Produto de limpeza tem nome, Rondoquímica. É verdade, Ellen. Bom, joga minhas fotos aí agora, porque eu tenho que aproveitar. O Bert me mandou 31 fotos. Eu vou mandar. Bom, algumas vão sair aqui, outras vão sair lá no portal SGC. A gente vai conversando aqui e vai passando elas. Bom, a gente já falou aqui de Lago Maravilha, tal, não sei o quê, mas de uma forma geral é muita coisa, né? Então, essa foto aqui, é do alinhamento de um treinamento que a gente monta, que chama NUPDEC. É um núcleo, justamente a gente pega essas comunidades, aqui são pessoas da comunidade, Seis Nazaré, São Carlos, qualquer distrital, e a gente treina elas para ser usuários da Defesa Civil. Perfeito. Para ser usuários. Então a gente vai treinar Porto Velho inteiro, praticamente vai fazer os núcleos de associação, são voluntários, que logicamente quando estruturar vão receber um colete da Defesa Civil, justamente para isso, para quando ligar para a Defesa Civil, alguma comunidade liga, com certeza vai ter um voluntário desse que vai falar a verdade. Não está acontecendo nada disso. Então, isso a gente está montando os líderes comunitários justamente para mostrar o que é a Defesa Civil, que eles vão ser defensores da Defesa Civil, e vão ser voluntários para dentro da sua comunidade ver os gargalos e pontuar para a gente. Porque o que acontece? Às vezes só tem internet lá no administrativo, a gente não consegue falar, eles conseguem, passa para a gente, ou se aí está acontecendo, porque já aconteceu no passado, caiu uma ponte aqui e tal, tá todo mundo desalojado, desabrigado, sem comer. Fomos lá, montamos a maior logística, levando água, alimento, chegou lá, era uma estrada vicinal, que não fazia parte com a principal, ou seja, então a gente está montando esse NUPDEC, que é referenciado pela Defesa Civil Federal, Nacional,
e a gente vai treinando e capacitando toda essa comunidade. Então isso é importante demais para nós também, para ter esse feedback direto com toda a comunidade do nosso município. Ô Dani, você sabe o que é isso, né? A gente tinha um programa aqui chamado Faustão, dia de domingo, que era o programa mais assistido, mais querido por todo mundo. Sim. Mas era mais querido por uma parte da população e mais odiado pela outra parte. Ontem à noite eu estava assistindo a entrega do troféu imprensa e o William Bonner foi lá para receber 33, eu acho que 36 prêmios que ele nunca tinha recebido. Ele, emocionado, ele falou a respeito disso. A internet trouxe pra gente uma figura do hater. O hater é aquele cara que ele precisa falar mal de tudo, ele precisa colocar o ódio dele, que às vezes nem é ódio, é só para receber biscoito, né? Só para ser assistido. Sim. E essa coisa tomou um volume que não dá mais para você conviver com isso. E né? quando você fala em segurança, né, Léo? Você precisa ter informações, como disse o Best, fidedignas, informações oficiais. Assim, para que a gente possa, quando a gente vai montar uma operação, a gente monta em cima daquelas informações que foram transmitidas oficialmente. Uhum. Então isso é muito sério. A gente tem que ter muito cuidado com as informações que presta aos órgãos de segurança como um todo, órgãos de assistência, CEMIAS também, é outra secretaria que sofre com esse tipo de situação. Então a gente tem que ter, a população tem que ter muito cuidado também com essas assistência social. Assistência social. Então assim, a gente precisa ter cuidado, as pessoas precisam ter cuidado com essas informações que são transmitidas para esses órgãos. A Defesa Civil recebe informações que várias vezes, né, Best? Diversas vezes a gente acaba mandando uma equipe antes para fazer uma verificação. A gente acabou adotando isso porque já, tinham sido montadas operações em épocas passadas que quando chegava lá não era realidade. Então, por isso os NUPDEX, por isso os levantamentos, a gente criou uma plataforma, essa plataforma ainda está sendo lapidada, né, que é a plataforma Acolher. E essa plataforma, ela justamente reúne informações referentes às localidades. Vocês têm hoje, eu sei que o orçamento de vocês é pequeno, até porque vocês receberam o orçamento que veio do governo passado. E no governo passado você não tinha essa previsão, acho, não tinha essa previsão de ter esse inverno tão rigoroso como está tendo aqui agora. A mudança para superintendência, isso cria um patamar diferenciado. Aumenta o valor do orçamento ou vocês têm espaço para trabalhar, mesmo com orçamento antigo, de forma mais folgada? Como é que está isso? Então, na verdade, você só contextualizando essas imagens que estão passando aí, todas essas pessoas aí são, vocês estão vendo a Defesa Civil, são pessoas, lembra do Garjão que falava gente que faz? Isso. Então são gente que faz. Tanto aí você viu da CEMIAS, que é a Laura, né? A Laura da CEMIAS, o Anderson, enfim. Então são gente que faz e isso que tem que ser valorizado. Essas pessoas ali, se for colocar, esse caminhão é do DRL, lá o João apoiando com a equipe lá do DRL, ou seja, isso aqui é final de semana, é final de tarde, é com chuva, você viu lá na lama, então aqui a Laurinha, gente que faz, toda essa equipe aí, sem pensar em dia, sem pensar em horário, fim de semana não, estão aí atuando. Logicamente que dentro nós temos a prevenção de gastos, prevenção do nosso administrativo para o ano, o que a gente vai gastar, o que não vai gastar, enfim, mas já está bem coordenado, principalmente na secretaria, na agência de governo. Se o exemplo ultrapassou o exemplo, vamos colocar em cifra aí, R$100 mil. Ultrapassei R$100 mil, não tenho mais dinheiro para nada. Logicamente que as secretarias, o governo, através da Secretaria de Governo, vai estar ajudando a Defesa Civil. Então, faz a ponte ali para poder... a gente precisa, um exemplo, de mais 200 mil, vamos lá, vamos organizar para poder estar ajudando. Logicamente que tudo isso dentro do gargalo. Hoje a gente está em contenção de despesa, sempre gerenciando os custos, gerenciando os gastos, que é normal isso, tem que estar se fazendo isso, tem que ocorrer isso aí, para a gente poder startar as nossas atividades do que realmente precisa. E cesta básica, água, enfim, todos os insumos que a gente precisa para atender a comunidade. Mas esse pacto está bem gerenciado com o prefeito, está bem gerenciado com as agências. Se na necessidade, igual agora com o decreto,
precisou, todos vão ajudar. O decreto termina ampliando muito essa sua faixa de atuação, né? Com certeza, ele abre um leque muito grande, porque por mais que a gente já tem, igual a gente falou no início, essas responsabilidades compartilhadas com as outras secretarias e muito bem agregada, abre-se um leque justamente de fomento. Então, o exemplo, que a parte que vai travar juridicamente, que vai travar em termos de processo, acaba sendo facilitador. Uhum. Então, abre até o leque, justamente, igual eu falei, não só municipal, como estadual e federal dentro desses cursos. Então, é uma abertura muito grande que a gente tem em termos de resposta, estabelecimento e até mitigar. E o nível de suporte também, o suporte Então, o decreto chegou na hora certa. Nós temos situações que a gente precisa ser finalizadas. Nós temos dentro do nosso contexto o Coronel Marcelo Duarte, que está alinhando tudo isso aí, principalmente nós temos manutenção de barco, ajuste de barco, restabelecimento de barco, busca de motores, contratação. Né? Então, toda a equipe gerencial, tanto operacional como administrativa, tá, assim, com esse decreto abre-se muito leque, principalmente a gente precisa de imediato, precisa comprar uma televisão, não, tem que ser três orçamentos. Então, o decreto fazer aquela licitação pesada, isso, que vai demorar. Diminui. E assim, esse marasmo acaba quebrando isso aí, sendo muito mais energético, muito rápido, justamente porque a gente precisa dessa agilidade, o nome é isso, agilidade facilitador dessas situações para a gente levar até a comunidade que realmente precisa. E o decreto ele não é assim para alarmar as pessoas, para anunciar tragédias, muito pelo contrário. Eu queria que você explicasse bem isso aí, porque quando a gente ouve lá em casa, olha, o prefeito decretou emergências, pronto. Vai alagar tudo, vai inundar tudo. Vai rasgar tudo aqui. A barragem da usina vai quebrar, já saiu até isso aí uma vez. Deus, né? já. É uma loucura. Então, a ideia é essa, a emergência para facilitar a burocracia daquilo que vocês precisam fazer, né? Inclusive. Isso. Inclusive, mas a ideia é que a gente tenha, né, com a publicação do decreto, é que a gente tenha esse suporte, né? Por exemplo, hoje a gente, sem o decreto, a CIES ela consegue ajudar a gente pontualmente. Por exemplo, a gente levantou, tem 100 famílias em determinada comunidade que está em situação de vulnerabilidade. Então, assim, vulnerabilidade extrema. Mas tem outras pessoas ali em situação de vulnerabilidade, mas que não tem a ver com aquela situação de cheia, a gente não consegue atender num contexto sem decreto. Perfeito. Né? Não consegue atender a todos. Com decreto a gente já consegue. Com decreto a gente não precisa também cumprir diversos critérios que a assistência social ela coloca. Então ele desburocratiza o atendimento, né, e ajuda a gente a fazer a chegar com mais braços. Perfeito. Então a gente pode acionar outras secretarias para meios de outras secretarias, pessoal de outras secretarias, enfim. Então a gente consegue ter um alcance muito maior. É uma força-tarefa, digamos assim. A primeira resposta sempre vai ser nossa, do município. Isso. Perfeito. Sempre a primeira resposta é do município. Só que, assim, igual a gente não é a mina linda que tem estoques e estoques de água, né? Estoques de água entregando para o mundo todo. Então, nós temos as nossas limitações. Vocês também não são o Hospital de Olhos Veloso que está lá esperando que o paciente chegue até lá. Vocês têm que ir buscar esse paciente que está lá que está lá na ponta, né? E lá na ponta você vai ter gente que tem dificuldade de locomoção. Sim. Você vai ter gente que já está em tratamento, por exemplo, de câncer, que precisa vir para cá. Tudo isso, né? Por isso que todo o trabalho, igual eu falo, envolve assistente social, envolve a CEMIS, porque isso CEMUSA, é monitorado, é cadastrado, é digitado CPF. Então tem todo um aplicativo que é se colocado para poder, justamente, você recebeu cesta hoje, aí amanhã tem uma missão. Vai entregar a cesta para você amanhã? Não, porque já está no cadastro que você recebeu sua cesta, ou seja, para 30 dias, 60 dias, está lá no cadastro. Perfeito. Então toda essa logística ela é muito grande. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem que fazer as entregas para quem realmente está em vulnerabilidade social, vulnerabilidade seja
a vulnerabilidade que a gente coloca, tanto social, financeira, individual, recurso para animais, por exemplo. Tem cachorro, tem gato que precisa de ração. Então vem a SEMA envolvido nisso aí. Então o contexto é muito grande. Então a gente sempre pede para... Na verdade, vocês mexem com todas as secretarias. Por isso que a gente sempre pede para a população... É integrado, é um trabalho integrado. Para a população ter esse coração aberto quando se fala em defesa civil, porque a gente está buscando e fazendo de todos os alinhamentos para a gente poder fazer as entregas. Só que a gente fala, o município é muito grande. Graças a Deus, igual chegou em 2014, a gente viu tudo isso que passou. Imagina hoje, todo ao mesmo tempo, alto madeira, médio e baixo madeira cheio d'água. Complicado. Seria complicado. E o decreto ele ajuda na questão também, assim, né, da gente conseguir acionar voluntários, a gente acionar outros órgãos, instituições. Teremos essas, tudo que a Dani falou, no inverno, na estiagem, sim, mas já entra numa situação mais coordenada, visto nós temos nosso comitê, visto tem o Estado que vai dar assistência para nós. Visto enfim. Você não ter tanta chuva, né? Tanta chuva. A chuva faz parte da nossa vida. Quem mora na Amazônia, a chuva não é nada. E a gente não tem que lutar contra ela, a gente tem que conviver com ela, a gente tem que aprender como é que é. Se estruturar. Se estruturar. Isso. E dentro desse contexto, igual fala, hoje a gente é Defesa Civil Municipal, a gente não espera a comunidade vir até a gente vai até a comunidade, a gente vai fazer as visitações, manda as equipes técnicas, manda os engenheiros, a gente próprio mesmo da superintendência, vai até a porta do cidadão, vai visitar as comunidades para ver realmente a situação. Igual eu falo antes, quem está criticando, vai visitar o que as comunidades realmente precisam, vai visitar o que realmente é o gargalo dessa comunidade, que a gente vê muito isso aí. E outra coisa, gente, para de acreditar em tudo aquilo que você vê lá na rede social. Rede é um negócio muito bom, principalmente para a gente deitar. Agora, a rede social, ela às vezes é rede social, ela ajuda, mas tem muita coisa que é rede antissocial. É somente aquele cara que quer dar aquela cutucada. Por quê? Porque ele precisa do biscoito, precisa dizer, eu tenho um X seguidores. Para com isso. Vamos fazer o seguinte, tira aí aquela vontade de ser você mais que os outros, e seja você aquele que ajuda todos os outros. É isso que a gente está querendo. Eu acho que é só isso mesmo que a gente... Eu preciso fazer uma pergunta para você. Já mandaram parar aqui. Tem o Espírito Santo de Orelha que fica dizendo, chega, já acabou, já chegou. Mas é o seguinte, vocês têm como plano comprar alguma aeronave, um avião, um helicóptero, alguma coisa, porque dinheiro o Brasil tem. Então... Quando o Vorcaro não faz a patifaria dele e o sem vergonha lá do outro cara, mano, esquece. O Banco Master e tal, não sei o que, se quisesse podia comprar os 10 helicópteros e botar tudo aqui em Porto Velho, mas não vai fazer isso porque senão não fica para ele. Então, mas a gente tem o Fundo Penitenciário Nacional, a gente tem uma opção de coisas que pode ajudar nessa consecução desse objetivo. Tem esse objetivo, tem esse projeto? Então, ainda não temos esse projeto. Então, eu cito como o professor meu de cardiologia sempre falava, Dr. Enéas Carneiro. O aluno... Aquele acriano famoso. Ele falou, chegar, ser o primeiro aluno da sala é fácil. Permanecer em primeiro que é o difícil. Então, a parte da aeronave, a gente comprar... até consegue. As manutenções, que são muito caras. É verdade. A logística. Isso é que nem fazer o hospital, né? A logística para uma aeronave, para qualquer tipo de aeronave, é muito cara. Manter uma aeronave é muito cara. Então, os gerenciamentos de emergencial que se precisa, chamando o federal, chamando as outras associações, enfim, numa necessidade, igual eu falo, vai ter o governo aí para estar se fazendo esse feedback junto com o bombeiro, junto com a SESDEC, para poder dar esse apoio. Para nós hoje, nessa realidade, um exemplo, conseguir verba para comprar e a verba para manter. Porque, na verdade, nada, é 20 mil reais só para encher o tanque da aeronave aí por hora, tá? E está aumentando, está vindo aí 55% de aumento. Daniela, muitíssimo obrigado. Muito obrigada. Sucesso na sua vida política, que você tenha sucesso. Você é um homem que a gente
que a gente precisa indicar porque conhece a nossa realidade e é um nome que a gente pode indicar aqui para vocês avaliarem aí como possível, hoje pré-candidata a deputada estadual. Obrigado, Bert, meu irmão. Tamo junto. Vamos pra cima. Vamos sim. Vamos pra cima. A gente está encerrando o programa de hoje, agradecendo, como sempre, o privilégio da sua audiência. Eu quero desejar a todos vocês um ótimo final de noite. Você sabe que você só pode dormir, só pode ir para a cama depois de falar comigo. Então eu desejo a todos vocês boa noite, bom sono e bons sonhos. Pense a respeito de o que é que você pode fazer para ajudar a Defesa Civil, que ajuda todo mundo, mas que precisa também de voluntários, que precisa da sua ajuda, que precisa da sua mão. Pensa a respeito disso aí assim. Fazer o bem só faz bem. Pense nisso. Abraço grande, fique com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.